tarde, crianças. Hoje, terça-feira, nós vamos dar continuidade às nossas atividades de língua portuguesa. Então, pega o livro de vocês, página 50. Tem um texto aí, Frio na Barriga. Hoje nós vamos falar sobre histórias de terror. Histórias de suspense e mistério causam diversos efeitos ao nosso corpo. Tensão, olhos arregalados e frio na barriga. Enquanto tudo isso não se revela, vamos nos deixando levar pela emoção e ficção. Então, vocês vão dar um pause no vídeo e vão ler a leitura Recado de um Fantasma, na página 52. Vocês vão ler o texto termina na página 54. E depois que você terminar de ler, você vem para a gente terminar nossas atividades. Agora que você já leu, vamos responder. Quais são os personagens do conto que você leu? O menino, sua irmã, seus pais, os vizinhos e os supostos fantasmas. Vocês vão escrever tudo aí nessas duas linhas. Contorne a imagem que indica onde se passa a história que é narrada no conto, em um prédio ou em uma casa. Circula a casa. Quem narra o conto de suspense e mistério que você leu? O menino que se mudou para o antigo sobrado com sua família. Assinale a alternativa que apresenta como esse tipo de narrador é classificado. Narrador personagem é aquele que conta a história e participa da história. Como o menino se sentiu ao se mudar para aquela casa? Por que ele se sentia assim? Ele se sentia muito feliz por morar em um lugar espaçoso. O que os vizinhos diziam sobre a casa? Então, vocês vão marcar onde tem essa frase. Que ela era mal assombrada e que alguém cantava por lá às sextas-feiras. Qual era a explicação que o menino dava aos vizinhos sobre os barulhos da casa? Então, ele dizia que a casa antiga era aquela com revestimento assombrado de madeira, por causa das mudanças de temperatura. Por isso fazia o barulho. Muita madeira na casa, então fazia mais barulho. Sublinhe no texto abaixo as expressões que indicam o tempo, ou seja, quando os acontecimentos narrados ocorrem. Certa noite, 3 anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com a minha irmã Beth. Então, vocês vão circular certa noite, 3 anos atrás. Na página 53, o narrador fala de um fato impressionante. Releia o trecho e responda às questões. Qual fato impressionante o narrador se refere? Ele sentiu um ar gelado perto dele e as peças do quebra-cabeça começaram a tremer. Pinte o relógio que indica o horário em que esse fato impressionante aconteceu. Então, vocês vão pintar o terceiro relógio, que marca 11h45, 15 para meia-noite. Qual foi a reação do menino ao ver as peças do quebra-cabeça se movimentando sozinhas? Ele ficou tão assustado que não conseguiu se mexer. Letra D. Qual
foi a segunda surpresa que aconteceu naquela noite? O quebra-cabeça estava montando sozinho e formando uma imagem de uma casa com um jardim. Segundo o menino, que imagem deveria ser formada no quebra-cabeça? Um cenário de uma guerra espacial. No dia seguinte, depois que o susto passou, o que o menino e sua irmã fizeram? Foram até a biblioteca pesquisar o tema. No conto, há um espaço em branco, que é a explicação daquele tipo de evento. Invente e escreva uma explicação. Então, vocês vão completar a história. Um pedacinho vão colocar aí da criatividade de vocês para complementar a história. Se quiser, pode escrever lá também no texto, tá bom? Depois, assinale a imagem que representa as flores citadas no último parágrafo do conto. Eram margaridas. O conto lido apresenta a situação inicial, conflito, clímax, que é o momento de maior tensão, e desfecho. Associa as partes do conto aos acontecimentos do texto. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Primeiro quadrinho, bota número 1. O menino e sua família se mudaram para o antigo sobrado. 3. Agora, as peças do quebra-cabeça começaram a se movimentar sozinhas e o quebra-cabeça foi montando. 2. Certa noite, quando seus pais haviam saído, algo impressionante aconteceu. 4. A casa do menino e da sua família passou a ter o jardim mais bonito da rua, cheio de margaridas brancas. 13. O conto Recado de Fantasma narra uma história real ou ficcional? Ficcional. Marcos X. Agora nós vamos estudar um pouco sobre H, NH, CH e LH. Então vamos ler o cartaz. Campanha de educação no trânsito. É hora de respeitar. Pare, olhe e siga. Chega de imprudência, respeite o sinal. Por que é importante que os motoristas e pedestres respeitem o sinal? É importante respeitar o sinal para que não aconteça acidentes graves, não é? No trânsito. E o trânsito fluir melhor. Escreva nos quadrinhos abaixo as palavras do cartaz que possuem a letra H. Então, vocês vão escrever campanha, hora, olhe e chega. Agora, contorne as sílabas que possuem a letra H nas palavras que você escreveu. Então, vocês vão circular a letra H e a sílaba que tem a letra H nas palavras que vocês escreveram na atividade B. Ligue as palavras às informações correspondentes ao som da mesma letra. Manhã, letra H escrita após uma consoante formando um novo som. Chuva, liga no segundo quadrinho. Homem, letra H, não apresenta som. Há apenas um som da segunda letra. Palha, segundo quadrinho. Agora escreva nos quadros a seguir quais consoantes foram escritas antes da letra H nas palavras acima. N, C, L. Repetindo. N, C, L. Escreva a letra H após as letras N, C, L das palavras a seguir e forme palavras. Então, vocês vão escrever aí sonho, bicho,
chapa, bolha, pinho e filha, acrescentando a letra H depois da letra N, C e L. Encontre no diagrama o nome de cada imagem a seguir. Depois escreva-o as embaixo. Então, vocês vão procurar chave, telha, ninho, coelho, minhoca e cachorro. E vão escrever o nome das figuras embaixo. 2. Junte os códigos iguais para formar palavras. Leão. Então, a gente vai ver palhaço. Juntando só com leão, escrevam palhaço. Agora com sapo. Aranha. Formei aranha. Com macaco. Chuva. Escrevam chuva. Por hoje é só. Crianças, amanhã a gente se encontra na chamada de vídeo. Tchau!